Olá, estamos de volta. Bem, eu sou Arivaldo Brito, sou especialista em tecnologia da informação, também em gestão e estratégia e também sou docente acadêmico. E para dar continuidade ao nosso bate-papo aqui sobre LGPD, nós vamos falar um pouco agora sobre normas e procedimentos. Por que é tão importante, dentro desse processo, você também criar essas normas e procedimentos? E para não esquecer, dá um likezinho aí e se inscreva no nosso canal, tá? Então, para dar continuidade, uma das situações mais interessantes que nós temos dentro desse projeto de adequação, além de fazer o diagnóstico, como já nós falamos anteriormente, é interessante estabelecer quais são os elos, por exemplo, relacionados aos processos da empresa. E para isso, como nós vamos lidar bastante com informações, seja as informações dos usuários internos, como também dos clientes, é importante estabelecer principalmente algumas normas e diretrizes. Isso, inclusive, perpassa pela análise também dos equipamentos de tecnologia lá utilizados, já que são, através deles, a forma e o método pelo qual os dados e as informações são guardadas, ou até também, como nós falamos anteriormente, descartadas. Essas normas, por exemplo, prevêem, inclusive, acesso físico em determinados locais. A primeira questão relacionada à segurança da informação é você ter acesso, por exemplo, a algumas áreas que não deveriam estar tão expostas. Já existe, por exemplo, internamente, a ideia de guardar, por exemplo, algumas informações em servidores, em outros equipamentos de armazenamento. Imagine, por exemplo, você, como empresa, ter um acesso livre, tá, por um usuário interno, ao utilizar, por exemplo, um simples pendrive. Uma informação dessa, por exemplo, sair, né, através de um dispositivo tão comum, já é considerada, inclusive, uma falha de segurança. Então, basta a gente pensar o seguinte: se qualquer pessoa tem um acesso a uma informação privilegiada, e isso, inclusive, pode ser até levada para uma ação, né, relacionada a um concorrente, imagine o que é que um hacker, por exemplo, poderia fazer. Então, não é só, por exemplo, você ter tecnologias de prevenção, como antivírus, como muita gente usa. Você, por exemplo, deve utilizar um antivírus no seu notebook, no seu próprio celular ou até mesmo no seu desktop. Imagine, por exemplo, no ambiente corporativo. Existe, inclusive, uma necessidade de uma reavaliação de toda a sua estrutura tecnológica. Inclusive, se os softwares que você pensa que estão criando uma barreira de segurança estão adequados, inclusive, à norma. E nesse procedimento é necessário também que você busque profissionais especializados que possam fazer um diagnóstico mais preciso, não só da sua infraestrutura física, como também da sua infraestrutura lógica, que são os seus dispositivos ou utilitários ou programas, né, dos mais básicos aos mais complexos. Uma outra razão que é importante você considerar também isso dentro da estratégia de adequação da LGPD é se esses softwares, inclusive, estão devidamente licenciados. Muitas das empresas utilizam sistemas ou softwares que são piratas. Não há nenhuma garantia, por exemplo, que um software desse dentro da organização pode ser, inclusive, um meio pelo qual a empresa perca dados importantes ou até mesmo sequestrados. Isso mesmo, sequestrados. De vez em quando você deve ouvir ou ler algum tipo de notícia de pequenas até grandes empresas que têm os dados sequestrados justamente pedindo, inclusive, algum tipo de valor monetário, certo? Para que você possa recuperá-los. Então, observe como alguns critérios de segurança da informação, através de normas e procedimentos, devem ser criados. Essas normas, ou também chamadas diretrizes, né, elas acompanham, pessoal, todo o fluxo, desde o do nascimento do dado até o tratamento dessa informação. Então, são várias normas, dependendo da sua estrutura, você pode ter dezenas de normas para poder adequar justamente ao seu negócio. Nós vamos ainda falar um pouco mais detalhado isso mais adiante. Mas uma coisa é necessária,
é que toda a organização tenha conhecimento disso. Fazer, por exemplo, uma boa pergunta. Quando um funcionário, por exemplo, ele é agregado à sua empresa, ele tem algum termo, por exemplo, de conhecimento acerca de como ele vai lidar com essas informações? Bem, além desse cuidado com a chegada desse novo funcionário e que ele se deparou, por exemplo, com um mundo de informações e que talvez não existiu nenhum termo, inclusive de usabilidade ou consentimento, você deve estar se perguntando, por exemplo, o seguinte: será que essa informação acessível para esse usuário interno, por exemplo, não poderia ser um risco para a sua organização? Imagine, por exemplo, o seguinte: lá na sua empresa, qualquer site pode ser visitado? Existe alguma política, por exemplo, de uso de sites permitidos e proibidos? São essas pequenas coisas, por exemplo, é que fazem com que a necessidade de criação de normas e procedimentos já constitui um formato de adequação à LGPD. Eu só dei 2 exemplos. Imagine, por exemplo, tantas outras coisas que podem estar acontecendo dentro da sua organização. Onde ficam, por exemplo, as suas planilhas, seus relatórios? Onde ficam gravados? Será que isso, por exemplo, não poderia constituir algum risco, já que não tem nada que protege essas informações, inclusive informações sigilosas? Imagine, por exemplo, será que o usuário do setor de vendas hoje ele tem acesso a arquivos do setor financeiro? Então, a LGPD, ela cria também a LGPD, ela cria inclusive algumas preocupações, coisas que, por exemplo, até algum tempo atrás, você não estaria dando a devida atenção. E que, na verdade, já era uma preocupação de muitas empresas. Segurança da informação, pessoal, é algo que se vem discutindo há muitos anos, certo? Só que, muitas das vezes, era uma preocupação apenas com dados internos. Agora nós temos uma preocupação com dados dos usuários externos. Então, eu já comentei e volto a dizer isso, da importância que se tem demonstrar credibilidade para o mercado em relação a situações como essa. Ninguém vai querer, por exemplo, continuar sendo cliente de uma organização que já foi vítima, por exemplo, e ficou isso muito claro para o mercado, de ter sido ou ter tido dados sequestrados. É por isso que mais importante da adequação da LGPD é criar uma política interna de entendimento. Esse é um dos processos também que é bastante interessante. Não é apenas criar processos, é fazer com que todas as pessoas envolvidas, inclusive os usuários internos, eles saibam exatamente por que toda essa política está sendo implantada. Não é algo para burocratizar, pelo contrário, é algo para regulamentar. É para isso que são criadas as leis. Então, não é diferente dentro de um processo organizacional você criar leis que possam contribuir com a regulação. E, nesse caso, a regulação de usabilidade, disponibilidade e confidencialidade dos dados e informações, principalmente dos seus clientes internos e também dos seus clientes externos. A LGPD, ela consiste, inclusive, não só num processo regulatório, mas um processo também que possa colocar a sua empresa a um padrão de vanguarda. E isso, com certeza, alguns outros setores vão ser beneficiados justamente pela credibilidade que a sua empresa vai demonstrar para o mercado. Continue, inclusive, curtindo os nossos conteúdos, né? Se inscreva no nosso canal, porque isso aí vai te ajudar ainda mais a dirimir algumas dúvidas sobre esse assunto. E é para isso que nós estamos aqui.